Meu nome é Igor José de Renal Machado, eu sou professor aqui no Departamento de Ciências Sociais da UFSCar. Coordeno um laboratório de pesquisa sobre migrações, o nome é Laboratório de Estudos Migratórios, mas o nosso objetivo de fato, nosso objeto de fato, é estudar deslocamentos humanos, sejam eles de que dimensões forem. Então a gente estuda desde temas clássicos dos estudos de imigração, como, enfim, imigrantes, brasileiros no exterior, imigrantes brasileiros em Portugal, etc. Ou migrantes italianos no Brasil, descendentes de imigrantes italianos no Brasil, japoneses no Brasil, até outros assuntos menos clássicos, mas que envolvem deslocamento de pessoas, como, por exemplo, deslocados urbanos por conta de remoção de favelas, por conta de, enfim, invasões e coisas do gênero. Esse amplo leque de pesquisas nos levou a outras preocupações, digamos assim. Em como um objeto geral a gente se preocupa com o deslocamento das pessoas, em termos de temáticas de pesquisas, o que nos interessa ver naquilo que se refere ao deslocamento das pessoas tem a ver com determinadas preocupações que foram se consolidando através do tempo e da consolidação dos grupos dentro do laboratório. Então, por exemplo, a gente desenvolveu um grupo de pesquisa específico para pesquisar imigração japonesa no Brasil, e isso trouxe algumas questões específicas para o nosso projeto, que giravam em torno das questões relacionadas ao parentesco e à migração, a ideia de como é que determinadas ordens de parentesco influenciam na experiência migratória de gerações que se passaram já no Brasil, depois de um movimento inicial que se deu no passado, e como isso vai influenciar, por outro lado, o deslocamento de brasileiros agora, descendentes de japoneses para o Japão. A gente tinha uma linha de pesquisa que se preocupava em estudar Governador Valadares e as famílias dos imigrantes, dos emigrantes valadarenses que ficavam no Brasil. Então, assim, a gente fez bastante trabalho de campo com as famílias dos emigrantes aqui no Brasil. Isso também nos levou a questões sobre, enfim, parentesco, que parece ser um problema ou uma questão que está sempre ligada à história dos deslocamentos. Então, a gente desenvolveu um grande projeto sobre parentesco e imigração, que foi um projeto que juntou essas duas pernas dentro do laboratório durante algum tempo e resultou num livro que foi publicado ano passado pela UFSCar, que se chama Parentesco e Deslocamentos. Para além disso, algumas outras questões vão aparecendo, não é? Agora, em termos de objeto, a gente está estudando, um grupo de alunos está desenvolvendo pesquisa sobre refugiados no Brasil. Então, agora um novo grupo de pesquisa dentro do laboratório está se dedicando ao estudo de refugiados, principalmente na cidade de São Paulo. Então, refugiados congoleses, refugiados, enfim, sírios e refugiados colombianos na cidade de São Paulo. Quando a gente olha para os refugiados, as questões mais importantes em termos de interesse, de pesquisas, estão colocadas em torno da construção de espacialidades diferentes em relação a cada um desses fluxos e da forma como eles enfrentam uma certa burocracia do refúgio, que a gente poderia chamar de uma espécie de ecossistema do refúgio de forma geral. Portanto, assim, de forma geral, a gente tem um laboratório que tem um tema amplo e ele vai condensando algumas preocupações de pesquisas, isso junta alguns alunos em torno delas, dessa condensação, e a gente produz, em geral, um conjunto de trabalhos que resulta, em geral, num livro. A gente já publicou alguns livros sobre japoneses, sobre parentesco, imigração, e provavelmente um dos projetos agora é publicar um sobre refugiados e imigração. Para além disso, uma preocupação com a diferença e com o fato de que o deslocamento produz diferença, produz pessoas que vivem de formas diferentes e produz na vida das pessoas modificações. A gente tem uma preocupação intensa também em pensar a questão da diferença no seio dos deslocamentos. E essa é uma questão que perpassa todos os nossos trabalhos de forma horizontal e, digamos, é assim, a questão mais importante em termos teóricos na produção do nosso grupo. Assim, como é que a gente pensa no mundo contemporâneo a relação entre os deslocamentos e a produção de diferenças, principalmente no momento em que, enfim, racismos, preconceitos e barreiras ao deslocamento das pessoas são levantadas em todos os lugares, na Europa, nos Estados Unidos ou mesmo no Brasil, onde nesse momento a gente discute uma nova lei de imigração que tem sérios problemas.